Mulheres de Esperança. Hoje vamos falar de uma das características da mulher virtuosa de Provérbios 31. Uma mulher que verdadeiramente se destaca e que contém um brilho especial. Nem mais, Miriam. Sabias que na Bíblia encontramos dezenas de exemplos de mulheres inspiradoras? Desde Maria, a mãe de Jesus, a Raabe, a prostituta que Deus usou e que dá continuidade à descendência do Salvador. As grandes heroínas da Bíblia possuíam uma característica em comum para além da total dependência de Deus: proatividade. Elas propuseram-se a arregaçar mangas e a agir em inteira obediência a Deus. Tal como mencionámos no episódio anterior, a feminilidade refere-se a abraçar a essência, isto é, as características, traços, comportamentos e atributos associados ao sexo feminino. Na nossa visão cristã, esta essência não foi apenas atribuída de maneira convencional, ou seja, aceite socialmente. Foi, acima de tudo, estabelecida por Deus no processo da criação. Claro, uma determinada cultura ou sociedade teve e tem influência sobre o papel da mulher ao longo dos séculos. Mas aqui estamos a estudar aquilo que a Bíblia afirma sobre essa essência feminina e sobre como encontramos plena satisfação quando cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas. É isso, Sónia. Creio que vamos aprender muito com algumas mulheres da Bíblia nesta série de episódios sobre a feminilidade. Apesar de terem pertencido a uma cultura completamente oposta à ocidental e a uma época muito distante da nossa, conseguimos extrair princípios importantes que nos ajudarão a definir a nossa identidade como mulheres. Amiga, convidamos-te a juntar-te a nós e a seguir este episódio. Até já! Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Ela procura lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Tal como um navio mercante, ela traz as suas provisões de muito longe. Levanta-se antes de romper o dia, prepara o comer para a família e distribui as tarefas pelas suas criadas. Isto está escrito em Provérbios 31, 13 a 15. Bem, esta mulher é esforçada. No contexto histórico da altura, a maioria das mulheres dedicavam o seu dia-a-dia, aos afazeres da casa em prol da sua família. Atualmente, apesar dessa dinâmica ainda existir, a maioria das mulheres está inserida no mundo profissional, nos seus próprios negócios, a trabalhar em empresas, etc. Independentemente do tipo de trabalho, seja dentro ou fora de casa, todas nós desejamos ter as características desta mulher. Ser proativas, isto é, tomar a iniciativa, agir antecipadamente e buscar soluções antes que os problemas surjam. A mulher proativa não espera passivamente que as coisas aconteçam, tal como a mulher de Provérbios 31, que procura lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela toma iniciativa para moldar o seu próprio destino e alcançar objetivos. Traz as suas provisões. Esta mulher levanta-se antes do romper do dia. Olhem só que impressionante. Temos muito que aprender com ela. Sim. Pois quantas vezes ou quantas de nós ficamos a molengar na cama com uma data de tarefas por fazer? Ai, meu Deus, não digas nada! A dar lugar à preguiça e à procrastinação, que já falámos por aqui tantas vezes, não é verdade? É verdade, pois é, Sónia, temos tanto a mudar na nossa vida. Esta mulher virtuosa e proativa assume as suas responsabilidades. Já viram como ela também é estratégica? Ela prepara e distribui tarefas. Quantas de nós andamos a fazer tudo sozinhas e a levar o mundo nas nossas costas? Ui, tocaste num ponto aqui sensível. Caiu uma ficha. Muito importante, Miriam, mesmo. A mulher proativa não é aquela que faz tudo ou que resolve tudo. É aquela que prepara, organiza e distribui tarefas. Não é nenhuma super mulher, mas faz o que pode com excelência e empenho para o bem do seu lar. Talvez a chave para seres mais proativa é pedir mais ajuda ao teu marido e filhos. Belo ponto de vista, Inês. Olhem, um exemplo de mulher proativa foi Lídia, a primeira mulher usada por Deus para evangelizar a Europa através do ministério do apóstolo Paulo. Apesar de ser mencionada num pequeno trecho do livro de Atos, Lídia foi muito importante na expansão da igreja primitiva e do cristianismo.
Ela era uma mulher bem-sucedida, uma comerciante de tecidos tingidos de cor de púrpura, um artigo de luxo muito caro para a época. Lídia cresceu na cidade de Tiatira, mas morava em Filipos, a principal cidade da Macedónia. Esta mulher notável converteu-se quando escutou a pregação de Paulo e foi proativa em transformar a sua casa num lugar de acolhimento. O seu testemunho influenciou muitas pessoas próximas a aceitarem Jesus. Incrível! Vamos lá ler no livro de Atos, no capítulo 16, dos versículos 11 a 15, para conhecermos um pouco mais sobre Lídia e o contexto desta história. Embarcámos por isso em Troade e fomos diretamente até à ilha de Samotrácia. No outro dia chegámos ao porto de Nápoles, dali seguimos para Filipos, que é uma colónia romana e a cidade mais importante desta parte da Macedónia. Passámos lá alguns dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, a um lugar onde pensávamos que os judeus costumavam ir orar. Sentámos-nos ali e começámos a conversar com as mulheres que ali estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, ouvia-nos com muita atenção. Era comerciante de tecidos finos e natural da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e o Senhor abriu-lhe o entendimento para compreender o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua família foram batizadas. Então Lídia fez-nos este pedido: se acham que eu realmente creio no Senhor, venham ficar na minha casa. E insistiu para lá ficarmos. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Bem-vinda de volta. Bem, parámos na nossa história, mas conseguimos ver que, para além de generosa e extremamente hospitaleira, assim que aceitou o Evangelho de Jesus Cristo, Lídia foi proativa e abriu a sua casa para receber os missionários. Quantas de nós teriam esta disposição? Foi sem dúvida uma mulher virtuosa, Miriam. Pelo que o texto nos conta, ela acolheu o próprio apóstolo Paulo e também aceitou o batismo juntamente com os seus familiares e amigos. Ela demonstrou iniciativa e autoridade espiritual. Proatividade. Ser uma mulher proativa envolve um mindset orientado para a ação e uma disposição para fazer a diferença, ao invés de simplesmente reagir às circunstâncias. Lídia não se limitou a cruzar os braços e receber a mensagem da salvação. Ela fez aquilo que Jesus ordenava em Marcos 16,15. Vão por todo o mundo e preguem a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. A realidade é que o ministério feminino de Lídia na comunidade de Filipos deixou uma marca profunda na história do cristianismo. Será que temos sido proativas e disponibilizado os nossos recursos à disposição de Deus, tal como Lídia? O nosso tempo, dinheiro, filhos, casa, serviço. O que Deus pede de ti neste momento? Estás disposta a fazer a diferença na tua vida ou estás simplesmente a reagir às circunstâncias? Estás a assumir responsabilidade pelas tuas ações e tarefas ou a sobreviver em piloto automático? A diligência e o planeamento são uma dificuldade para ti? Estás a aceitar o chamado de Deus para agir proativamente em benefício dos outros ou fazes para gostarem de ti e mostrares o quão boa és? Procuras o favor do bem comum e defender os oprimidos? Bem, que estas questões sirvam para reflexão pessoal. Jesus era o próprio Deus, em carne e osso, em forma de homem. Ele era proativo na sua essência, ou seja, não buscava ter atitudes proativas, mas vivia proativamente. Já repararam? Ele tinha como missão trazer a salvação à humanidade e não esperou que as condições fossem favoráveis para fazê-lo. Exato. Muito pelo contrário. Ele nasceu num lar humilde, em condições inóspitas, foi rejeitado pelo seu próprio povo, perseguido, traído e entregou a sua própria vida para cumprir a sua missão. Querida amiga, tu tens o poder de mudar a história e de fazer a diferença, tal como os protagonistas da Bíblia. A folha da tua vida está em branco e Deus aguarda que sejas uma mulher virtuosa no teu contexto, com uma essência feminina sem igual, tal como Lídia. Walt Disney uma vez disse: a melhor maneira de iniciar é parar de falar e começar a fazer. Desafiamos-te a isto mesmo. Não penses muito, nem percas muito tempo a falar, começa a fazer.
Que tempo maravilhoso este e que série brutal que está a ser. Concordam, meninas? Fantástico, fantástico. Sim. Olha, eu sinto-me inspirada. Mesmo. E entusiasmada por continuarmos a falar sobre feminilidade. Relembro que se ainda não nos segues, desafio-te a procurares por RTM Mulheres de Esperança Portugal no YouTube, Spotify ou mesmo no twr360.org, onde encontrarás todos os nossos programas. É sempre bom relembrar, Inês. Até para a semana, no nosso ponto de encontro. Deus te abençoe e encontre a esperança. Hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.